nós estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é bem diferente. Nós vamos falar de nutrição e transtornos psiquiátricos. Existe relação nisso, sabia? Para isso, nós recebemos no estúdio a nutricionista Samira Menegar. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar falando sobre esse tema aqui. Esses temas a gente nunca relaciona, né? A questão da alimentação com transtornos psiquiátricos. Lembrando que quando a gente fala de transtorno psiquiátrico, muita gente às vezes pensa em esquizofrenia, esses transtornos mais sérios e complexos. Mas também entra depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, situações que muita gente hoje vive, né? Que estão mais comuns. E realmente tem relação entre a alimentação com esses transtornos? Tem relação e tem bastante relação. Hoje as pesquisas trazem que o nosso intestino é o segundo cérebro. E quando a gente fala de nutrição, geralmente as pessoas associam a sistema gastrointestinal, estômago, alimentação, ingestão. E justamente o cérebro ele tem uma forte relação com esses transtornos. Além disso, inflamação, estresse oxidativo, obesidade, são situações comuns na população e que já se sabe que tem uma forte relação com o desenvolvimento desses transtornos e também com o tratamento. Porque assim, quando a gente fala de tratamento, a gente já pensa em medicamento. Só que o medicamento, a absorção dele vai ser no intestino. Então, se o sistema gastrointestinal desse paciente não estiver funcionando bem, ele não vai conseguir absorver o tratamento dele, seja através de medicamento, seja independente do tratamento. A gente fala muito também em relação ao intestino, ligado ao humor. Quando o intestino não funciona bem, a pessoa fica com mau humor, a pele não fica boa. Essa relação também está bem direcionado com isso. Paciente com transtornos de humor, hoje já se sabe, né, depressão, transtorno bipolar, que tem uma relação, que a fisiopatologia dele está relacionada à inflamação e ao estresse oxidativo. E a alimentação tem muita relação com isso. Então, quando a gente se alimenta mal, quando a gente come muito alimento industrializado, quando a gente não escolhe fruta, verdura, que é o comum, aquilo que todo mundo sabe que a gente tem que fazer. Que deveríamos fazer. A gente aumenta o processo inflamatório do organismo, porque o organismo ele tem que dar conta de absorver aquilo ali, aqueles alimentos errados que a gente comeu, e acaba gerando um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, aí as pesquisas a gente ainda está pesquisando a respeito disso. Se esse processo inflamatório, como que chega no cérebro? Porque existe uma barreira hematoencefálica que separa o que está na periferia e o que vai entrar no cérebro. Tem uma resposta, vocês sabem que tem essa relação. Existe essa relação. A gente só tem que encontrar como ela chega lá. A pesquisa, não só no Brasil, não só aqui no que a gente faz, mas no mundo inteiro, o que a gente está tentando descobrir é isso. Como que passa essa inflamação? Existe a relação, como que ainda não se sabe. E o ponto da alimentação também está relacionado. A gente mudou muito os nossos hábitos alimentares. Os nossos avós, os nossos bisavós, a alimentação deles era muito diferente. As pesquisas começaram principalmente a respeito da dieta mediterrânea, que a gente fala muito disso, assim, há uns 10 anos atrás começou a se falar muito disso, porque nessa região do mundo, eles não têm tantos transtornos de humor, eles não têm problemas cardiovasculares, se descobriu que essa população não tinha muitas doenças, e daí a gente começou a pesquisar por que eles têm e o resto do mundo não tem, não tem, o que eles têm de diferente. E daí dos pontos foi justamente a alimentação. Eles se alimentam com mais carnes brancas, a salada faz parte do prato deles, ômega 3, que hoje saiu, a gente fala muito de ômega 3, mas é nessa população, os azeites de oliva, eles têm como hábito de vida deles se alimentarem assim. Então, a partir disso, a gente começou a pesquisar quais eram os nutrientes que eles têm de diferente, e agora no mundo inteiro se faz pesquisa a respeito disso. Essa correlação foi feita. Pacientes com transtornos de humor não se alimentam com esses alimentos. Eles realmente têm uma piora. Além disso, durante o próprio tratamento, às vezes o medicamento te causa mais enjoo, te causa mais perda de apetite ou aumento de apetite. Piora mais ainda. Tem efeitos colaterais dos medicamentos.
E daí a pessoa, se ela está num momento, por exemplo, uma depressão muito profunda, é difícil que ela vá procurar um alimento mais saudável, se ela não tiver uma orientação. Se ela não busca até um alento na comida, né? Aí que vai procurar aí que vai ficando complicado. Um alimento gorduroso. E se a gente não sabe dessa relação, a gente vai se alimentar de qualquer coisa. Então, a ideia mesmo, a gente começou a pesquisa e a entrada da nutrição nessa área justamente para isso. Já se sabe que tem relação. Então, quando a gente educa o paciente de que vai ter uma consequência, ele também vai mudando os seus hábitos. Por mais que seja uma fase difícil, não, mas eu vou melhorar se o meu intestino estiver melhor, por exemplo. E essa é a busca que a gente tem, assim, esse é o nosso objetivo, unindo a nutrição com a psiquiatria, né? Tu tinhas falado da questão dos nossos hábitos estarem mudando, né, ao longo dos anos. E realmente, nos últimos anos, a gente percebe que as pessoas estão com mais transtornos de ansiedade. Claro, estão falando mais também por conta do tabu, que eu acho que vai se perdendo também, né? As pessoas estão procurando mais ajuda. Mas o fato de aparecer mais pessoas com transtornos de ansiedade, com depressão, enfim, pode realmente ter relação com os nossos hábitos, esses hábitos de alimentação errados, diários, eles podem então influenciar no desenvolver algum transtorno. Isso, assim, a gente sabe que a alimentação mudou muito. Hoje, como você falou, o tabu existia muito mais antigamente, assim, depressão, ansiedade, eram situações que as pessoas escondiam, não faziam tratamento. Ainda existe um pouco disso, mas já está bem melhor. Mas a questão da alimentação, por mais que as pessoas não falassem, o número de pessoas que procuram tratamento hoje é muito maior. Porque os hábitos mudaram, a nossa vida é muito mais corrida, os fatores de risco para desenvolvimento de transtornos de humor, hoje eles são muito mais presentes. O estresse, a violência também, porque gera um estresse dentro do organismo em função do susto, em função do medo. Correria do dia a dia, hoje os nossos hábitos de vida, a gente se alimenta correndo, a gente sai correndo, a gente faz várias atividades durante o dia. A própria alimentação, hoje a gente, até pelo nosso dia corrido, a gente come tudo que é mais rápido, fast food, a gente passa e leva comida, a gente não tem mais aquela preparação. Hoje, as nossas mães, a gente mesmo, nós mulheres, a gente não fica mais em casa preparando a refeição. A gente acaba optando pelo que é mais rápido, muitas vezes a gente faz isso. E essa mudança, essa leve mudança que parece tão pouco, na soma total, muda muito, alterou muito a vida das pessoas, o desenvolvimento de doenças. Hoje, e a questão também da nossa população, a gente está envelhecendo muito mais, então também tem essa questão. Muitos transtornos que a gente talvez não tivesse em função da nossa expectativa de vida, hoje a gente chega na idade para poder desenvolver algumas doenças. Em relação aos transtornos de humor, inflamação e estresse oxidativo, principalmente, eles estão... A gente até não chama de doença porque a gente não tem um exame bioquímico para saber o que é. Eu vou fazer um exame para saber se eu tenho depressão, para saber se eu tenho transtorno bipolar. Hoje, ainda em 2019, apesar de ter pesquisa no mundo inteiro, a gente não tem esses biomarcadores. Estamos pesquisando, mas ainda não temos isso. O diagnóstico é dado clinicamente? O diagnóstico é dado clinicamente. O psiquiatra é o médico responsável por fazer esse diagnóstico a partir dos sintomas. Só que a gente sabe, por exemplo, o estresse oxidativo está na fisiopatologia do transtorno. A gente consegue avaliar isso em exame bioquímico. Eu consigo ver se tem citocinas que estão alteradas, eu consigo ver os exames que estão alterados. Isso é um pós. Passou pelo psiquiatra, ele deu esse diagnóstico. Isso ainda é interessante que se faça. É clínico ainda, isso é pré-clínico ainda. A gente ainda está fazendo durante a pesquisa. Não é uma prática que... Alguns exames a gente consegue fazer já na parte clínica, mas ainda são pesquisas que estão em andamento. A gente consegue observar que existe algumas alterações no organismo do paciente que tem o transtorno, que um paciente que não tem, uma pessoa que não tem o transtorno, não existe essa alteração. Isso que uma das coisas que a gente faz... Tá na pesquisa, mas pode se tornar uma forma de diagnóstico em breve. A ideia é justamente essa, que daí a gente pode chamar de doença, porque daí eu vou ter um exame para comprovar. Hoje eu consigo fazer pelos sintomas. Dentro desses exames que a gente faz, muitos deles, a alteração deles é causada também por essa questão do estresse que a gente falou, de violência e tal, poluição.
também gera isso, gera esses radicais livres que geram estresse oxidativo, que vai causar também pode incentivar o desenvolvimento desses transtornos, e a inflamação, o processo inflamatório. Hoje, antigamente a gente falava que a obesidade era um estado nutricional, ou você está com peso adequado ou você está com obesidade. Hoje a gente não diz mais isso, a obesidade ela é uma doença inflamatória. Então, ela está dentro da síndrome metabólica, ela está relacionada com o desenvolvimento de várias outras doenças. E a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos de humor, porque o processo inflamatório que tem no processo mesmo da doença da obesidade sensibiliza esse paciente para desenvolver outros transtornos. E daí a pesquisa, o que os pesquisadores estão fazendo? Quem veio primeiro? Sabe, o ovo ou a galinha? Será que é a obesidade que sensibiliza esse paciente, ou será que o paciente que tem o transtorno já está mais sensibilizado para também desenvolver a obesidade? Porque em função até dos sintomas, ele vai ter uma preferência por alimentos mais ruins, alimentos gordurosos, alimentos que dão gordura, fritura, que a gente diz, eu vou ficar, tô triste, vou comer para ficar feliz. Então, será que essa escolha que a gente faz já não está dentro da fisiopatologia, já não está dentro da doença? Não está dentro, e por isso que eu prefiro esses alimentos? Ou será que eu já desenvolvi porque eu prefiro esses alimentos? Não é fácil também vocês descobrirem de onde tudo começa, né? Uma pesquisa longa. É uma linha que a gente vai puxando até chegar no início dela, assim. Porque a fisiopatologia dos transtornos, ela é um ciclo. Então, ele é gerado, a causa dele gera as consequências e as consequências geram a causa. Mas, né, estamos pesquisando ainda e a gente já tem alguns resultados a respeito disso, assim. O que a gente pode concluir? Sim, a alimentação tem total relação com o desenvolvimento e ajuda muito no tratamento também. Agora, o legal é que a alimentação é algo... Porque, por exemplo, falando de transtorno de ansiedade, de depressão, hoje já não tem idade, né? A gente vê crianças com depressão, né? Ou pessoas muito mais velhas com transtornos de ansiedade, que é algo que o boom foi na juventude. E a alimentação é algo que é mais fácil de tu trocar para uma criança, por exemplo, do que dar uma medicação, né? Claro, nem sempre é fácil trocar alimentação para criança, né? Ali a negociação. Mas trocando com a medicação é muito mais fácil, é menos invasivo, né? A gente tem algumas pesquisas, que inclusive a minha tese, que eu estava conversando contigo, é justamente disso, assim, de tentar, com alteração da alimentação, melhora os fatores de risco, por exemplo, melhora a questão intestinal, eu melhoro a flora intestinal, ele vai absorver melhor o nutriente, ele vai absorver melhor a medicação, e com o tempo eu consigo diminuir dose de medicação. Porque o problema dos medicamentos e até a desistência das pessoas a respeito do medicamento é muito por causa do efeito colateral. Tem aumento de peso, tem perda de peso, deixa ele mais enjoado, às vezes ele fica mais lento. Tem os fatores, os efeitos colaterais. E quando eu diminuo a dose, eu também diminuo os efeitos. Então, a gente tem pesquisas relacionando isso, assim, que às vezes com uma mudança, me alimentar com mais verduras, o meu intestino vai funcionar melhor. Essa pequena mudança, todo dia eu vou comer salada no almoço. Eu já melhoro a minha flora intestinal e o meu medicamento faz mais efeito. Que parece ser tão simples assim, porque a gente fala, o que tem de diferente do cardápio ou da dieta de alguém que tem transtorno? E a gente fala, sabe aquele prato saudável? Aquele prato de nutricionista coloridinho? Aquele prato é excelente. É fácil. É o arroz, feijão, proteína da carne, do feijão, a verdura, as vitaminas e minerais que tem. Vai ter nas frutas, vai ter nas verduras. Então, não é nada muito complexo. Eu tenho que comprar algo que é muito caro. Não. Eu sempre digo, é o feijão e arroz de cada dia que realmente vai auxiliar nesse processo de tratamento, assim. Samira, a gente vai fazer uma pausa rapidinho. Depois do intervalo a gente volta falando mais de transtornos psiquiátricos e a nutrição. E vamos falar também de prevenção, né? A gente volta já. Estamos de volta com o Primavera Saúde. Hoje eu recebo Samira Menegas, nutricionista, falando pra gente de algo
que acho que a gente nunca tratou aqui, que é a relação da nutrição, da alimentação com transtornos psiquiátricos. É louco pensar isso, né? Que mudando a alimentação a gente consegue resolver os problemas da mente realmente, né? E vamos falar um pouquinho de prevenção. Alguém que não tem realmente, né, não tem nenhum diagnóstico de um transtorno, não tem nenhum sintoma, mas quer se cuidar para evitar isso talvez no futuro. O cuidado com a alimentação pode fazer diferença lá na frente? Pode fazer, assim, a gente não tem respostas objetivas. Se eu fizer tal coisa, vai resolver. Mas, como a gente estava comentando antes, algumas, por exemplo, exames bioquímicos, eu consigo ver a deficiência de algumas vitaminas está relacionada com o desenvolvimento. Vitamina B12, ácido fólico. Então, se eu não tiver uma deficiência, eu já estou prevenindo, porque a deficiência dessas vitaminas ela está relacionada com o desenvolvimento de transtornos. Além disso, a gente também tem a questão, alimentação saudável básica é o que nos previne de todas as doenças. E existe uma fórmula pronta, assim, não sei por onde começar, o que eu devo fazer, de que forma que eu devo me alimentar diariamente para evitar algo assim? Sem aquelas dietas malucas, né? Sem dieta da lua, da sopa e tal. Porque, assim, aquela dieta do dia a dia, pertencer todos os meus grupos alimentares estarem dentro da minha refeição e de todas as minhas refeições. Eu almoço muito bem, mas o meu jantar eu como coisas que eu sei que não pode, por exemplo. Vai adiantar? Pelo menos uma refeição você fez bem, mas a gente não consegue viver só de uma refeição. O nosso organismo ele precisa de todos os nutrientes pelo dia todo. Todo nutriente é importante. Então, eu preciso das minhas vitaminas, que vai ser na salada. Eu preciso do carboidrato, do macarrão, da batata. Mas macarrão, a gente precisa de macarrão integral, arroz integral, batata doce, aipim. A gente fala muito da relação da comida dos nossos avós. O que os nossos avós comiam? Eles comiam um aipim que eles pegavam e não ficavam tão doentes como nós hoje. E não ficavam tão doentes quanto a gente. Carne, a proteína na carne, no feijão. Hoje a gente também tem uma população vegetariana, vegana, eles também devem ter esse mesmo tipo de cuidado e a gente consegue com alimentação saudável, com os nutrientes que a gente tem, com os alimentos que são comuns para o nosso dia a dia. Além disso, frutas também, tem que comer sim, de 3 a 5 frutas por dia, deve ser consumido, porque essas frutas, elas são responsáveis por transmitir pra gente as vitaminas que a gente precisa, os minerais que a gente precisa. 3 a 5 frutas por dia. É o que a gente deveria consumir. Preciso rever meus hábitos. Vamos trocar aqui o que a gente está fazendo. Você que está em casa, come de 3 a 5 frutas por dia, coloca na listinha. Tá ali, né? A lista do mercado. É que mudar hábitos, a gente estava falando antes da correria que a gente tem hoje, realmente, não é algo muitas vezes simples, mas o benefício que a gente vai ter é a longo prazo. Talvez agora, mas agora eu tenho a minha vida muito corrida, eu como de qualquer jeito, mas tudo bem, eu não tenho nada agora. Mas o fato do nosso organismo, o sistema imunológico, por exemplo, ele também está relacionado com o desenvolvimento de alguns transtornos. Então, se eu não me alimento bem, o meu corpo vai ficar fraco. Vírus, bactéria, o que tem no ar, o que eu posso pegar, também pode me sensibilizar para uma outra situação. Se eu me alimento mal e eu tenho um aumento de peso, a questão não é estética. Eu sempre deixo muito frisado isso, assim. A questão do aumento de peso não é uma questão estética para um padrão de beleza. É uma questão de qualidade de vida. Hoje a gente sabe que realmente obesidade está relacionado com problema cardiovascular, AVC. Agora, a gente sabe também que com o desenvolvimento de transtornos mentais, então, não é só uma questão, não é uma questão estética, é uma questão realmente de qualidade de vida. E pra gente, se eu tenho uma obesidade, a minha alimentação está totalmente direcionada a isso. Os meus hábitos alimentares não são os ideais. A atividade física também está muito relacionado. Quando a gente faz atividade física, a gente libera neurotransmissores, a gente libera hormônios, a gente libera substâncias no nosso organismo que melhoram o nosso humor, deixam a gente mais feliz. Essas mesmas substâncias de prazer, elas também auxiliam no tratamento. Muitas vezes a gente está dando o medicamento, o médico passou o medicamento para o paciente para liberar esses mesmos neurotransmissores que com uma atividade física a gente já consegue trabalhar. Com o intestino que funciona bem, eu não vou ter um mau humor do meu intestino constipado. Então, também vai me auxiliar no tratamento.
As bactérias, a gente tem no nosso intestino as bifidobactérias, que a gente chama, que são as bactérias boas, que estão ali para nos auxiliar. Quando a gente se alimenta de forma errada, muito alimento industrial, muita gordura, muito sódio, a gente cria as bactérias erradas, como se a gente, que na verdade é isso. As bactérias boas, elas precisam também dos nutrientes que a gente se alimenta. Então, a partir do momento que eu não me alimento, eu vou estar desenvolvendo esses lactobacilos ruins. Desse desequilíbrio. Esse desequilíbrio da flora intestinal, esse desequilíbrio vai colaborar também, porque hoje a gente chama do eixo cérebro-intestino. Existe comprovado esse nervo vago que faz a relação. Então, se o meu intestino não funcionar bem, automaticamente vai tá ligado ao cérebro. Eu não vou conseguir, o meu tratamento não vai ser adequado. Pela questão do medicamento, mas pela questão de produção de substâncias também. Se a minha flora não é boa, eu produzo mais gases, eu tenho mais efeitos colaterais fermentáveis. Essa fermentação também, além de me deixar atrapalhar o meu dia a dia, ainda também vai contribuir para o desenvolvimento de algumas doenças. E a obesidade está relacionada a isso também. Agora é uma questão de hábito, né? Porque você falou que a gente tem se alimentado muito mal pela questão da pressa e aí come o que for mais rápido, fast food, enfim. Mas, por exemplo, a fruta não tem desculpa. Ela tá ali, lavou, come onde tiver, no trabalho e é tranquilo, dependendo da fruta. Mas é uma questão de organização, né? De leva a fruta picadinha, já leva um lanchinho. Dá pra fazer, né? Assim, a gente tem que organizar o nosso dia para que a gente faça isso. É importante, eu não tenho tempo. Mas às vezes, aquele tempinho que está ali, eu quero ver minha série. Liga a série e vai cortando a tua frutinha. Cheguei do mercado hoje. A gente tem práticas que a gente faz. Lava todas as saladas, deixa elas sequinhas já, com papel na geladeira. Que quando eu for pegar, eu só pego a salada limpa. Eu não vou ter que lavar, perder o meu tempo lavando. Um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ter que fazer isso. No domingo, à tarde, não tô fazendo nada, eu vou lá e me organizo. Para a semana toda, eu realmente ter o nutriente. Porque pensa, a gente chegar em casa 9 da noite, ou o pessoal que trabalha o dia todo, faz faculdade, chegar em casa às 10 e pensar, nossa, agora eu vou fazer toda a minha preparação. A gente sabe que é difícil, sabe que a nossa vida é corrida, mas em algum momento, por ser uma prevenção de doença, a gente tem que parar a nossa vida e não. Quando que eu posso fazer? Que hábito que eu consigo fazer? Eu realmente vou ter que almoçar fora. Mas a gente tem opções nos restaurantes. Tem aquele restaurante que me dá mais opções e um que às vezes me dá menos. Então, será que um pouquinho que eu vou pagar mais naquele que tem mais opção de fruta, que tem uma refeição mais saudável, será que vai fazer tanta diferença? Porque, assim, fast food também não é tão barato. Então, é uma escolha que, como você falou, é uma organização, mas é uma escolha. Como tudo na vida, a gente às vezes tem que escolher entre o que é mais prático, mas talvez lá na frente eu vou ter que tomar um medicamento, eu vou ter que mudar todos os meus hábitos. E uma coisinha que a gente muda hoje já vai refletir, porque também não adianta hoje, né, gente, eu tô vendo a entrevista hoje, a partir de agora eu vou mudar tudo. É difícil? De uma vez só. De uma vez só. Eu vou fazer tudo. Eu vou começar a atividade física, eu vou mudar minha alimentação. Vai durar quantos dias daí? Exatamente, vai durar 3 dias. Então, o que é o recomendado? Mudar pequeno. O que eu consigo fazer agora? Realmente, parar e pensar o que eu consigo fazer. Não, eu consigo almoçar num lugar que tenha mais opções de fruta. Eu consigo comer ou que tenha fruta numa sobremesa e tem 3 tipos de salada. Nossa, a gente já tá comendo bastante vitamina e mineral. Vamos lá. Eles fazem, tem mais fritura. Não, quando eu for comer, eu vou escolher algo que seja grelhado. Já é uma mudancinha ali, é um grãozinho de areia, mas que já vai me ajudar. Porque naquele dia, pelo menos, eu estou oferecendo nutrientes bons. Na outra semana, coloco algo a mais e vai indo. E a gente vai trocando, porque são os pequenos hábitos. Às vezes a gente muda pequenas coisas e a gente nem nota. E alguém que vai notar e vai dizer, nossa, como você está comendo fruta? É verdade. Porque foi pequenas mudanças, mas eu criei esse hábito. O problema de mudar do dia pra noite é que dá um choque, né? Você nem sabe o que faz, assim, e agora? Então, vamos aos pouquinhos, mas realmente há uma mudança sólida e que vai se manter por muito tempo. Tu tinhas falado, Samira, que é importante ter uma refeição equilibrada, com todos os nutrientes, enfim. Citou o carboidrato, por exemplo. Tem aquelas dietas que é cortar absolutamente todos os carboidratos.
É meio radical demais isso? Qual é a tua visão? Porque, né? Cada profissional trabalha com uma relativo. linha, assim. Nas pesquisas que a gente tem feito, que a gente estuda, porque a gente eu trabalho com pesquisa, a gente lê muita coisa. Não se tem estudos comprovando que cortar o carboidrato adianta, até porque o corpo ele vai tentar se adaptar. Na minha postura, eu como profissional, eu não trabalho com esse corte. Porque o que a gente sabe até hoje é que o corpo precisa de 50%, 60% de carboidrato. O que eu devo fazer é trocar o carboidrato do pão branco, que a gente já sabe que ele não é um carboidrato bom, que ele tem um índice glicêmico que vai afetar o nosso organismo, e trocar por um alimento, a gente comentou antes, um aipinzinho, batata doce, aquele mais natural mesmo. Essas pequenas trocas, a gente fala, o problema o vilão não é o carboidrato. O vilão é o carboidrato simples, que ele vai para a corrente sanguínea muito rápido, ele que causa hiperglicemia, ele que está associado ao desenvolvimento de diabetes, ele é que é o vilão, não o carboidrato em si. Até porque a gente necessita, por exemplo, o nosso cérebro, já que a gente está falando de psiquiatria, a nossa fonte de energia é a glicose. E a glicose, ela a quebra do carboidrato gera glicose. Então, se eu não comer carboidrato, como que o meu cérebro vai trabalhar se o combustível dele eu não tenho à disposição? Gera uma série de outros problemas. Vai gerar uma série de outros problemas, que é o que está sendo pesquisado também. O que reflete? A própria diabetes, quando se descobriu que a diabetes tinha relação com a glicose, foi feito isso. Vamos cortar o carboidrato do diabético que ele vai melhorar. E não melhorou. Inclusive, desenvolveu outros problemas. Então, principalmente em relação à questão renal. Então, nunca é um cortar. A gente tem que ter realmente o equilíbrio. Porque se eu diminuo o carboidrato, eu vou ter que aumentar uma outra coisa. Gordura. A gente já sabe que a gordura ruim, que daí também, dentro do carboidrato, tem o carboidrato bom e o ruim. Dentro da gordura, tem a gordura boa e a gordura ruim. E daí também, a gordura ruim vai estar relacionada à doença cardiovascular. Voltamos para a inflamação, para o estresse oxidativo, que são os dois fatores que estão relacionados a transtorno de humor. Então, a gente volta de novo, é como se fosse um ciclo. A gente vai dar uma volta inteira e volta de novo para a inflamação e para o estresse oxidativo. Porque a maioria das doenças estão relacionadas com isso. A gente já sabe disso. E os hábitos, a proteína, a mesma coisa. Eu preciso comer uma proteína de alto valor biológico, algo que eu vá usar como nutriente. Carnes processadas. Tem bastante proteína, então. A gente sabe que tem bastante gordura, tem bastante sódio, que são nutrientes que naquele momento, a gente não precisa. Eu preciso da proteína. Então, são trocas que a gente faz normal, ali, dia a dia, mas que refletem no equilíbrio do meu organismo, no que eu realmente necessito. Samira, infelizmente a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista. Eu acho que deu pra gente ensinar o pessoal que está em casa, né? Essas dicas aí foram preciosas, né? Para que realmente, como a Samira falou, né, vai mudando aos poucos os hábitos. Assistiu a entrevista agora e, poxa, não estou me alimentando bem, não estou comendo uma fruta, não estou comendo uma salada, acho que não está legal. Vai mudando aos poucos, pega essas dicas, começa a colocar em prática e permanece, né, dia após dia. Procura também um profissional, um nutricionista, que é o profissional capacitado para também fazer essa troca, ver dentro do teu dia a dia o que tu pode fazer, porque às vezes a gente fala, eu preciso mudar, mas eu dentro do meu, eu não consigo, eu preciso de um profissional que me organize, assim como na atividade física, eu preciso de um educador físico que me oriente, qual exercício eu posso fazer. O nutricionista também, ele vai te orientar sobre até essas trocas mesmo e esse planejamento, como... Se eu preciso mudar, o que é fácil e o que eu não vou conseguir fazer. Então, isso é bem importante. O nutricionista vai te ajudar a continuar comendo feliz, mais saudável. Mais saudável, isso aí. Samira, obrigada. Muito obrigada. Sucesso na tua pesquisa e a gente te traz mais vezes para ir mostrando esses resultados aí que com certeza vão surgindo muitas coisas novas. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. A gente vai ficando por aqui com o Primavera Saúde. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!